de já estarmos aí no final de fevereiro, caminhando para o final de fevereiro, ainda é o início. É o segundo mês de um ano que nós ainda temos 10 meses pela frente. Então nós estamos ainda vivendo aquele clima de começo, de férias, né? Fevereiro é aquele mês em que a vida começa a voltar à sua rotina, de fato. As crianças voltam a estudar, os estudantes de uma maneira geral voltam a estudar, muitas pessoas voltam a trabalhar após as férias, e a gente fica um pouco mais aliviado do IPTU, do IPVA, de todas aquelas contas que o mês de janeiro nos traz. Então eu acredito que nós ainda estamos vivendo um pouco do clima esse novo ano. E a Bíblia diz em Eclesiastes que a pessoa que é sábia, ela tem a capacidade de discernir a estação que ela está vivendo. Que estação é essa? Eu moro no Rio Grande do Sul, mas fui criada no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro só tem uma estação, o verão. Né? E o verão, muito verão. Mas no Rio Grande do Sul não é assim. No geral, as cidades gaúchas, elas contemplam as estações bem marcadinhas. A gente sabe o que é verão, o que é outono, bem aquilo que aprendemos na escola, nas aulas de ciência, as folhas caindo, amarronzadas, aquele tapete de folha pelas avenidas, pelas ruas, o inverno mesmo, de gorro, de touca, cachecol, bota, temperaturas abaixo dos 10 graus na maioria das regiões do sul. Então é tudo bem marcadinho. E a Bíblia diz que há um sinal, há um movimento que indica que uma estação está dando lugar à outra. E o sábio não é aquele que percebe que a estação mudou, mas ele percebe que ela está mudando. Ele começa a observar: que tempo é esse? Está acontecendo alguma coisa, as coisas estão mudando. E não só ele tem essa percepção da mudança, como ele também sabe responder a ela. Vez por outra a gente tem que aconselhar as pessoas e só apresentar para elas a nova estação, porque elas estão nessa crise. Elas não entenderam o que passaram. E aí a mente, o comportamento, as prioridades ainda é da estação de solteiro. Vez por outra a gente tem que sentar com uma mãezinha que está com um bebê, mas a cabeça ainda não mudou para a estação da maternidade que chegou. E ela vai vivendo alguns conflitos pessoais. E na igreja a mesma coisa. Uma igreja de 31 anos, ela já não é mais uma menina. Já não cabe mais no ambiente de 31 anos alguns comportamentos de infância. Os 30 anos, né, já traz um empoderamento, né? Agora tudo tem o TEI, né? 40, 50, mas antigamente era o 30 mesmo, era o 30 tinha aquele peso. Fiz 30 anos, parece que era um marco na vida. Então uma igreja de 30 anos, ela tem já uma necessidade de ter uma postura mais madura diante da vida. E eu quero conversar com você sobre alguns conselhos para esse novo tempo de maturidade para a igreja e para a sua vida pessoalmente. Lá em Lucas 10, do 38 ao 42, nós podemos ler assim. Eu vou ler aqui na minha versão, que é a NVT, bem parecida com a NVI. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia-o enquanto ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não me incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Se nós olharmos o tempo, a sociedade que nós estamos vivendo hoje, pelo menos duas coisas eu observo como uma característica da sociedade atual. Nós vivemos um tempo onde se normaliza a má qualidade de vida. Você é normal se você estiver com algum problema. Você é anormal, você nunca fez terapia na sua vida? Você não é normal, não. Você não tem nenhum problema? Você não é só uma pessoa distraída, não. Você tem que ter um déficit de atenção. Você não é só uma pessoa mais reclusa, um pouco antissocial. Você precisa ter autismo.
A gente vive uma sociedade em que as nossas questões, elas não são mais normais. Parece que a gente tem uma necessidade de ter algum laudo, de ter algum problema, de ter alguma coisa que justifique o nosso comportamento. Então me parece, eu posso estar errada, estou dizendo uma percepção pessoal, mas me parece que a sociedade atual normaliza as coisas complexas, normaliza as coisas difíceis, e até está ficando bonito a gente ter um montão de problema na vida, e um montão de diagnósticos e laudos nem um pouco bacanas de se ter, com os quais conviver. E outra coisa que nós observamos também, pelo menos eu observo também na nossa sociedade, é um cansaço excessivo. Nós estamos, de uma maneira geral, cansados. Muitas tarefas, muitos afazeres, muitas informações. Você já se viu no final do dia cansado de tanta coisa que você ouviu? Esses dias eu conversava com uma amiga e dizia para ela, se a maternidade fosse só a maternidade e você usasse para educar os seus filhos aquilo que você recebeu do seu pai e da sua mãe e aquilo que você está lendo na Bíblia, eu acho que não cansaria tanto e não seria tão desafiador. Porém, você entra para ver alguma coisa na internet que nem é sobre filhos, mas não sei como o Instagram sabe que eu sou mãe de adolescente. E ele me manda o perfil da especialista em adolescente. Aí ela diz, você não deve nunca dizer isso para o seu adolescente. Aí você fica confusa, porque você disse ontem para o seu adolescente o que ela disse que não pode ser dito. E você se sente uma péssima mãe. Daqui a pouco o Instagram te manda outro perfil de uma pessoa que não colabora com a primeira. E diz, você deve sempre dizer isso para o seu adolescente. Você fica no meio daquilo, né? Um monte de informação e pouquíssimo conhecimento. Nós somos uma geração alimentada excessivamente de informação. Mas nós não temos muitas vezes conhecimento sobre aquilo. Porque ser informado sobre algo não significa que eu sei exatamente como aquilo funciona. Haja vista a quantidade de coaches, especialistas, isso e aquilo outro. O meu esposo sempre fala assim, a pessoa faz um curso de primeiros socorros, né? Ela faz o curso de primeiros socorros, ela então começa a dar aula para médicos, enfermeiros, de como pode salvar vidas. Porque ela assistiu um curso de 4, 6 horas, ela se tornou especialista naquilo. Nós ficamos com a mente cansada de tanto que ouvimos, de tanto que lemos, de tanto que vemos. E como a informação não é conhecimento, a gente vai alimentando esse padrão de uma sociedade cansada. Fazendo muitas coisas, correndo de um lado para o outro. Eu sempre testemunho que eu descobri que vivia mal depois que eu saí do Rio de Janeiro, que até então eu não tinha consciência disso. Eu me adaptei ao estilo de vida que infelizmente o carioca é submetido a viver. Ele é submetido a viver aquele estilo de vida tão pesado, né? E quando alguém fala mal de carioca, eu não gosto. Eu também acho que você não gosta quando fala mal do capixaba, não é verdade? Então, por quê? Eu sempre digo assim, o carioca, ele é admirável por ser tão alegre, tão despojado, tão feliz, vivendo uma realidade tão cruel, tão cruel. Mas a gente se acostuma a ficar impressado dentro de um trem, dentro de um metrô, a se abaixar num tiroteio. Você se acostuma com isso, eu acho que isso é normal. Quando eu saí do Rio e fui morar no Rio Grande do Sul, que eu descobri, meu Deus, eu não vivi e não sabia. Eu não tinha sossego e não sabia. Eu não andava fazendo um monte de coisa de qualidade, de legado, de peso, de importância. Eu andava atarefada com muitas coisas. E muitas delas sem propósito nenhum. Então eu enxergo essas coisas na sociedade que nós vivemos hoje. Você concorda comigo? Você vê isso na sociedade de uma maneira geral? Isso já chegou aqui em Vila Velha? Porque, né, parece um paraíso para quem vem de fora. Vou vir para cá. Então vamos ver os conselhos que nós podemos ver aqui nesse texto de Lucas 10. O primeiro conselho é: organize a sua vida. Organize a sua vida. A Bíblia diz que Marta recebeu Jesus e os discípulos em sua casa. Por que ela fez isso? Porque ela tinha condições de receber pessoas na sua casa.
Você vai chegar numa família de missionários, de pessoas que estão visitando aqui a igreja, e aí a liderança precisa colocar essas pessoas numa casa. Qual é a casa que nós procuramos? Aquela que tem condições de receber, que tem um espaço, que tem um quarto a mais, que tem louças, talheres a mais para receber aquela família. Irmãos, há coisas na nossa vida que fazemos uma única vez. Elas não precisam ser feitas a vida inteira. Elas vão dar trabalho uma vez só. Você se esforça para fazer aquilo, mas depois que está feito, você não precisa mais fazer esforço nenhum. Está feito. Por exemplo, eu quero receber pessoas na minha casa, o que eu vou fazer? Eu vou comprar lençóis, eu vou comprar fronhas, vou comprar travesseiros a mais, eu vou comprar um jogo de louça, que não é limitado ao número de pessoas que moram na minha casa, né? Se tem 4 pessoas, eu não vou ter 4 pratos, eu vou comprar um pouquinho a mais. Eu vou fazer isso uma vez só, eu vou gastar dinheiro com isso uma vez só. Depois é manutenção, se estragar, se rasgar, então eu vou lá e troco. Mas no geral eu vou fazer isso uma vez só. E vai estar lá uma casa pronta para receber. Eu quero ter intimidade com Deus. Você vai precisar se esforçar uma vez para criar o hábito de fazer o seu devocional. Você vai escolher um horário, um momento em que você tenha condições de ter um tempo de qualidade com o Senhor. Eu gosto de fazer isso logo que acordo. Está feito. Eu separei um momento, eu separei um horário, eu separei o meu material. Eu, Ana Paula, aprendi a separar o meu kit. Eu tenho minha Bíblia, meu caderno, o livro que eu estou lendo, o meu estojo com os marca-textos. Onde eu vou? Eu estou viajando. Eu não preparei a minha mala ainda, mas a minha bolsa devocional já está lá, porque foi criado um hábito. Eu gastei força e energia uma única vez para produzir isso. E agora, qual é a força e energia que eu gasto? Para manter. Para manter. Nós precisamos organizar a nossa vida. Tem dia de culto na igreja. Eu não preciso fazer esforço para vir à igreja ao domingo. Isso precisa estar estabelecido na minha rotina. Assim como eu vou trabalhar, assim como eu vou estudar, assim como eu paro para comer, eu tenho um compromisso. Não só com Deus. Eu particularmente nem gosto de dizer isso. Que eu venho à igreja aos domingos porque eu tenho compromisso com o Senhor. Eu venho à igreja aos domingos porque eu tenho compromisso com a igreja onde eu escolhi me reunir. Porque eu tenho compromisso com os irmãos. Eu tenho compromisso com o louvor que ensaiou para cantar, para que eu adore a Deus com eles. Eu tenho compromisso com a pessoa que está escalada para trazer a palavra, porque ela estudou, ela se preparou não para pregar para bancos, mas para pessoas. Eu coloquei isso na minha cabeça uma vez só. Uma vez que isso está colocado aqui, organizado em minha mente, domingo eu tenho um compromisso. Significa que nunca eu vou quebrar esse compromisso? Não, eu estou de férias. Nesse período que eu estou de férias, teve domingo que eu estava viajando, que eu estava passeando, que eu tirei final de semana com minha família e não fui à igreja. Mas isso é pontual. Isso não é a realidade da minha vida, do meu ano, porque eu já organizei a minha vida para que eu esteja na igreja nos dias em que há reunião. Nós precisamos organizar a nossa vida. Irmãos, nós queremos que Deus nos escute, que Deus nos atenda, que Deus faça milagre, mas há a nossa parte de organizar as coisas. Você se lembra daquela mulher que ficou viúva, não tinha como pagar as suas dívidas? O profeta vai à casa dela e multiplica o azeite. Mas não foi uma cachoeira de azeite que ele fez brotar de dentro da casa dela. A partir de um pote que ela já tinha guardado azeite, houve a multiplicação. E ele disse: pegue vasilhas, não poucas. Não poucas. Ela organizou aquela casa. Ela organizou até o movimento das vasilhas. Quais viriam primeiro, quais viriam depois, para receber o que Deus tinha. Nós queremos as bênçãos, mas elas necessitam de um ambiente organizado para serem geradas.
Porque assim como eu e você não gostamos de desperdiçar coisas boas da nossa vida, Deus também não desperdiça nada. Deus não desperdiça nada. Deus libera debaixo de um coração organizado, de uma vida organizada, de um lar organizado, de uma igreja organizada. Deus manda. Você imagina? Eu não sei quantos membros tem aqui na igreja presbiteriana. 310. Você imagina se esse prédio não comporta 310 pessoas? Para que Deus vai mandar mais 50? Se nesse ambiente com 310, vocês, né, dando um exemplo, não se cuidam, não se amam, não se visitam, não se priorizam. A Bíblia diz primeiro aos domésticos da fé. Não se priorizam, não andam junto, não caminham junto, não se aconselham, não se perdoam. Como Deus vai mandar mais pessoas para cá se a gente não cuida nem das que tem? Se nós queremos viver coisas grandiosas de Deus para a nossa vida, nós precisamos nos organizar. Organizar. E, gente, organização não é dom. Ninguém nasce com o dom da organização, isso não existe. Organização é uma maneira de viver que se aprende. Nós precisamos nos organizar, assim como Marta fez. Então, organize a sua vida. O que você quer para esse ano? Esse ano eu quero ajudar mais na área de evangelismo da igreja. Organize a sua vida para isso. Não acredite que você vai acordar de manhã e dizer, eu vou vir, tudo bem. Você precisa se organizar para funcionar assim. Esse ano eu quero estar em todos os estudos bíblicos. Eu quero participar de todos os estudos bíblicos. Você precisa se organizar para isso. Eu quero estar lá na pedalada, eu quero pedalar com o pessoal, né? Você tem que se organizar para isso. É necessário se organizar para viver aquilo que a gente tem. Amém? Amém. O segundo conselho é: cada atividade vai gerar ocupações. Portanto, preste atenção àquilo que você abraçar. A Bíblia vai dizer que Marta recebeu Jesus e aquelas pessoas todas na sua casa. Olha o que diz o verso 40. Marta, porém, estava ocupada com os seus muitos afazeres. Tudo que nós passamos a fazer vai gerar ocupação. Tudo. Eu quero fazer um seminário. O seminário vai me trazer ocupações que eu não tinha antes. Eu vou ter que estudar, tem prova, tem trabalho, tem coisas que eu preciso fazer, eu preciso estudar, parar, assistir as aulas, colocar as coisas em dia. Eu quero lavar uma roupa. Que bom que inventaram máquina de lavar, né? Que bom. Às vezes vejo os irmãos mais velhos falando, essa geração de mulheres preguiçosas, lava a roupa na máquina. Gente, glória a Deus, está na máquina. Vai que seja. Estou doido para comprar aquele robozinho. E vai abençoar, vai tudo. E essas mulheres também, gente, se você vai olhar uma mulher de 40 anos hoje, ela é igual a mulher de 40 anos atrás, por causa da máquina de lavar, por causa de todas essas coisas modernas que não acabam com a nossa unha, que não acabam com a nossa pele, não é verdade? Mas tudo, até mesmo lavar uma roupa. A máquina é maravilhosa, maravilhosa, ela bate, ela centrifuga, ela enxágua, ela praticamente seca. Se você mora num lugar quente como aqui, a gente tira da máquina, daqui a pouquinho está seco. Mas ela não vai no cesto de roupa suja e separa o corpo. Não separa o que está suado, do que está imundo. O que é branco tem que vir com alvejante. Ela não faz isso, infelizmente. Eu estou orando para que alguém invente uma coisa dessa. Que é bênção. É bênção. Tudo que o homem produzir de bom para, né, tornar a nossa vida mais prática, a filha está pronta, Jesus. Ela não vai no cesto, não separa a roupa. Ela praticamente seca. Mas ela não tem um mecanismo de tirar a roupa e já coloca no varal. Sou eu que tenho que fazer isso. E depois eu tenho que tirar do varal, dobrar, colocar nos lugares certos, o que é para passar, é legal para passar, e assim vai. Olha só, a atividade de lavar a roupa. Quantos afazeres me traz. Gente, por isso que muitas pessoas dizem sim no início do ano.
Nós estamos precisando de mais alguém para cantar no louvor. Eu quero. Mas ninguém às vezes contou para essa pessoa que não é só cantar no louvor, tem ensaio, não tem? E o pessoal do louvor? Tem ensaio. Tem aquele grupo de WhatsApp que passa a playlist da semana e que você, escuta a semana toda, escuta a música, escuta a música. Chega no dia, parece que a pessoa não escutou dia nenhum. Não, aqui não estou falando daqui não. Não, de outra igreja que eu estou falando. Os afazeres. E a pessoa diz, sim, eu quero. Mas ela não se dá conta dos afazeres. Tem reunião com as lideranças, tem que sentar para produzir a agenda do ano, tem que fazer a avaliação do semestre, não sei como funciona aqui, mas não é só ir para a salinha dar aula para a criança, não. Tem todo um trabalho por trás. E aí, quando a gente se depara com os muitos afazeres daquela atividade para a qual a gente disse sim, a gente não quer. Eu lembro de uma mãe que eu aconselhei, que ela disse, até que eu vi aquela criança tão gordinha, eu disse, meu Deus, santo leite materno é esse? Essa menina está gordinha desse jeito? E ela disse, não menina, eu estou dando cremogema. Cremogema? Por que você está dando cremogema para sua filha tão pequenininha? Porque, menina, ela não dorme de madrugada. E ninguém te contou isso, que o filho de ninguém dorme de madrugada. Eles não dormem de madrugada. A gente romantiza as coisas. Romantiza casamento. Romantiza a maternidade. Romantiza a comunhão com os nossos irmãos. Porque quando a gente fica unido lá na glória, né? É uma glória, né? Mas se unir aqui na terra é outra história. Esses ajustes, esses muitos afazeres que cada coisa nos gera, a gente muitas vezes não se prepara para isso. Eu gostei daqui, gostei do culto, gostei da igreja, dei o meu nome, agora eu sou membro e não me conscientizei dos muitos afazeres que a vida me trará só porque eu decidi ser membro daqui. Na outra igreja não tem tanto culto, mas você não está na outra igreja. E nessa tem todos esses afazeres. E nós vamos desistindo pelo caminho, entregando responsabilidades, não concluindo aquilo que recebemos, porque nos chocamos com a realidade dos muitos afazeres. A vida com Jesus é leve, é maravilhosa, mas ela não é romântica. Não é romântica. Há muitos afazeres em qualquer coisa que a gente tiver que fazer na vida. Nós passamos o ano de 2024 praticamente sem carro. Nosso carro deu muito problema, muita despesa financeira. E a gente não tinha como ficar sem carro na realidade que é morar em Rio Grande. Vamos comprar um carro. E o meu marido falou pra gente, alguma coisa a gente vai ter que deixar de gastar. Porque entrou uma despesa e não entrou dinheiro nenhum para cobrir essa despesa. O salário é o mesmo, a vida é a mesma, agora entrou uma prestação de um carro. São afazeres. São demandas, irmãos, que a vida nos traz. Ei, amados, 31 anos, não há mais tempo de sermos meninos e nos chocarmos com os afazeres. A gente precisa, desculpa a expressão, cair na real. E entender que tudo aquilo que abraçamos nos trará muitas demandas. Se você é uma pessoa casada, nunca se esqueça daquela frase, até que a morte os separe. Não num legalismo que eu digo isso, mas para você entender que os muitos afazeres são por muito tempo. Eu gosto de um curso para pais que se chama Paz para Toda Vida. Não só até que eles completem 18 anos e sigam seus próprios caminhos. Para toda vida há afazeres. Para toda vida há afazeres. Então as muitas ocupações trazem para nós muitos afazeres. Nós muitas vezes dizemos, eu não tenho tempo para determinada coisa. Será que não temos tempo? Ou será que temos abraçado muitas coisas que geram muitos afazeres e aí fica difícil, com a realidade que temos, dar conta de tudo isso?
Então pense com carinho como você tem conduzido a sua vida. O terceiro conselho é: cuide da sua vida e deixe a vida do outro. No verso 40, Marta estava ocupada com seus muitos afazeres, foi até Jesus e disse... Marta só podia ser mulher aqui nessa história, de tão abusada, botou a mão na cintura e chamou a atenção de Jesus. Essa bateu todos os recordes. Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho, ela enfatiza. Todo o trabalho. Diga-lhe que me ajude. Ela dá uma ordem, né? Faz alguma coisa. Olha, quando nós perdemos o foco do que Deus nos chamou para fazer, o outro se torna o nosso alvo. Quando a gente perde o foco daquilo que Deus nos chamou para fazer, o nosso foco passa a ser outro. A nossa mira, a nossa atenção passa a ser o outro. Quando a gente perde o olhar daquilo que Deus nos mandou fazer. Será que Jesus esperava tanto de Marta? Será que Jesus queria que Marta fizesse tantas coisas? Mas ela começa a inventar moda. Eu falo para minhas filhas, a Yasmin e a Suzane, tem 24 anos que eu sirvo ao Senhor. 24 anos desde que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E aí, o que eu vejo na igreja em 24 anos? Uma palavra de leitura, às vezes um louvor, às vezes uma oração, daqui a pouco o período do louvor, a mensagem, o apelo, a oração final, a bênção e tchau. Eu venho de uma denominação, mas por conta do nosso ministério, nós vamos em várias denominações. É a mesma coisa na Batista, é a mesma coisa na Assembleia, é a mesma coisa na Presbiteriana, é a mesma coisa em vários ministérios que eu já fui. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E por que nós estamos aqui vivendo as mesmas coisas? Por causa de Jesus. Que é a mesma coisa que vale a pena seguir na vida. E quando nós tiramos os nossos olhos de Cristo, nós transformamos a igreja num lugar de entretenimento, numa empresa de marketing que precisa responder às necessidades de todo mundo. A minha filha viu hoje uma caneca na loja quando a gente passeava no shopping. Qual que era a frase sobre marketing? Eu sou o criador, eu vou falar do problema que eu vou criar a solução. Uma coisa assim. Criador de problemas para vender a solução. O marketing, criador de problema para vender a solução. Quando a gente perde o alvo, perde o foco em Cristo, na simplicidade do Evangelho. Você já pensou no que Jesus disse sobre a ceia? Meu Deus, Ele disse todas as vezes, não algumas vezes, não de vez em quando, não quando você estiver bem, não quando a motivação estiver correta. Ele disse todas as vezes que partirem do pão, todas as vezes que beberem do cálice, vocês anunciam sem palavras que eu voltarei. Uma repetição de algo tão poderoso, tão simbólico, que alcança o coração das pessoas. Irmãos, quando nós vivemos em unidade, nós impactamos o mundo. Não é necessário tanta coisa, tanta invenção, tanto projeto, tanto método. Sabe o que é necessário? Amemos uns aos outros, perdoemos uns aos outros, andemos com compaixão, vamos andar juntos, vamos nos ajustar. E esse ajuste impacta o mundo. Eu venho de uma família de descrentes. E uma das coisas que tem quebrantado o coração da minha família é quando eles veem as fotos e dizem: onde é que vocês estavam? Ah, em Vila Velha. Que hotel é esse? Beira de mar. Como é que vocês foram para esse hotel? A igreja pagou. Por quê? Não sei. Só para vocês pregarem. Menina, pra você ver. A generosidade do povo de Deus.
A unidade, o companheirismo, o carinho, o acalento. Na época da enchente, aquele monte de mensagem e preocupações e orações e ofertas e desprendimento que o povo de Deus tem. Irmãos, nós precisamos olhar para Cristo, porque Ele é o centro da igreja. E quando a gente se perde de Cristo, a gente se perde da gente. E aí o nosso alvo passa a ser o outro. Quando a gente vê a igreja como um lugar de fazer. Muito trabalho, a Bíblia diz que Marta, ela estava ocupada com muito trabalho. Ela chega a dizer, enquanto eu faço todo o trabalho, essa folgada fica sentada ouvindo. Você se lembra de alguém que teve uma atitude semelhante? Lucas 15 fala do filho mais velho que ficou na casa. Ele diz, eu trabalho para ti. Eu sou CLT gospel. Carteira assinada na igreja. Anos e anos de serviço. Estou em todas as reuniões. Se a mídia não está lá, o arquivo, o acervo, eu estou em todas as fotografias de todos os cultos. E esse meu irmão não faz é nada. Pois eu vou te falar de um irmão que não fazia nada. Lá na minha igreja, casa de oração em Galeno. 64 anos que a igreja completou em dezembro. Aquele irmão não fazia nada aos olhos de muitas pessoas. Ele estava em todas as reuniões. Chegava na igreja com a sua rastinha preta, com a Bíblia assim debaixo do braço, sentava quieto no último banco e ficava ali. Um dia meu esposo bateu na casa dele bem cedo de manhã, precisava pegar um material com ele antes de trabalhar. E a esposa atendeu e disse assim, isso desiste, não vai falar com ele agora não. Meu esposo precisa falar urgente, eu estou indo trabalhar. Não tem como. Ele entra no quarto, fecha a porta, só sai daqui a 1 hora. Todo dia isso. O mundo pode cair, a casa pode pegar fogo, ele não abre a porta desse quarto. E sabe o que ele fazia lá? Ele orava pela igreja. Todo dia. Mais ou menos uns 63 anos, porque ele ficou lá quase que desde a fundação. E aquele irmão, nas reuniões de oração, ele andava atrás da gente e dizia assim, qual foi o pedido que você fez? E ele escrevia. Se você não procurasse para dizer que o pedido foi atendido, ele continuava orando por você. E aí eu falo aquele pedido, irmão Pedro, eu recebi a bênção. Você me avisou, eu estava orando até hoje. Acumulou, é crédito no céu. Pois aquele irmão faleceu pouco depois do ano novo do ano passado. E eu tive a oportunidade, sem saber, de estar ali, foi algo que Deus planejou. Todos os missionários da igreja estavam reunidos naquele culto. E eu mal sabia que eu estava dando o último abraço do irmão Pedro. Alguns dias depois, nós estávamos em Pati do Alferes, região serrana do Rio, e recebo a notícia que o irmão Pedro havia falecido. Sabe qual foi a sensação que eu tive naquele momento? Eu senti no meu coração um desmoronamento. Um barulho de um prédio caindo. Eu disse, Senhor, caiu um pilar dessa igreja. Um homem que se comprometia diariamente a orar pela igreja. Quem, Senhor? É como se eu ouvisse o que Isaías ouviu. Porque Deus não estava falando com Isaías. A Bíblia diz que a Trindade conversava entre si. A quem enviaremos? Quem irá ir por nós? Isaías ouviu a conversa de Deus. Ele disse, eis aqui, envia-me a mim. É como se eu ouvisse o Senhor dizendo, agora quem eu enviarei ao ministério de oração pela casa de oração em Israel? Quem entrará no seu quarto, fechará a porta e orará por 1 hora em função da igreja? Sabe, meus irmãos, às vezes nós apontamos aqueles que são os pilares. Aqueles que estão fazendo coisas tão importantes e tão preciosas, porque nós confundimos a igreja com a empresa. Nós confundimos 12 talentos com o serviço, com o trabalho, com, uma atividade profissional. Mas quando eu entendo que eu não prego para mim, eu prego para você, importa que seja o que você precisa ouvir, que eu não canto para mim, para mostrar que minha voz é bonita, que eu canto para te conduzir à adoração, e quem sabe ouvindo a minha voz bonita, você pode imaginar, os santos
gente entende que a igreja é servir uns aos outros. E quanto mais crescemos nos degraus da hierarquia eclesiástica, nós mais descemos para servir o próximo. Esse é o movimento de Deus. Quando nós nos perdemos em tantos afazeres, o nosso alvo passa a ser o outro. O penúltimo conselho é: não transforme detalhes em prioridades. Jesus disse: Marta, você está preocupada e inquieta, em outras versões, ansiosa, perturbada, agitada, preocupada, inquieta com todos esses. Como é que está na sua Bíblia aí? Detalhes. Uau! Detalhes. Tem um autor que disse que uma moeda colocada na posição certa é capaz de tapar o sol. Um único detalhe colocado diante dos nossos olhos é capaz de tapar o brilho de algo que é infinitamente maior do que ele. Detalhes. Irmãos, não estou falando aqui da igreja presbiteriana de Vila Velha, não estou falando da igreja aqui. Mas quantas vezes nós nos aborrecemos, chateamos, mudamos de igreja, largamos as coisas por causa de detalhes. Porque desde a época da minha avó, essa era a toalha usada. Porque desde quando a igreja foi fundada, nós fazíamos assim. E se a gente parar para pensar, no culto tem a mesma quantidade de louvor. Só mudou, quebrou assim, que entre um e um outro tem uma palavra. Quebrou que o primeiro agora foi colocado no final. Mas no fim das coisas, a mesma quantidade de louvor. Detalhes. Detalhe de cor, detalhe de material, detalhe de tempo, detalhe de hora. Detalhe. A gente se aborrece na vida por causa de detalhes. Quando sentamos para aconselhar casais, vem uma bola de neve. Mas se você procurar primeiro rolar da neve, vai perceber, foi um detalhe. Que gerou outro detalhe, que aí o negócio ficou muito difícil de controlar. Quando você senta para aconselhar pessoas que estão brigadas, não quero mais falar com meu irmão, não quero mais comunhão, não quero mais conversa, sabe o que é aquilo? Um detalhe. Às vezes a gente lida com problemas graves, sérios, mas muitas coisas são detalhes. E ultimamente eu tenho dito muito lá na igreja, que sempre se fala, a igreja tem que ir para fora, a igreja é para fora, a igreja tem que ganhar o mundo. E aí eu sempre digo assim, irmãos, a gente bem que quer ir para fora, mas a quantidade de problema que a gente tem que cuidar dentro, não está dando tempo de olhar para fora. A quantidade de demandas que os crentes geram dentro da igreja dificultam que a igreja se mova em direção aos descrentes. A maior parte dos problemas que eu cuido são internos. As maiores questões difíceis de serem esquecidas e perdoadas, internas. Os maiores conflitos, internos. E geram tanto desgaste emocional, físico. A gente se aborrece com tanta coisa pequena que você já perde o fio do id, ganhar muito. Porque são tantas as coisas que a gente precisa tratar aqui dentro. Irmãos, há uma urgência que eu e você sejamos de uma vez por todas crentes maduros. Que a gente sente com o nosso marido, com a nossa esposa e resolva os nossos problemas conjugais. Que a gente sente com nossos filhos e reaprenda a criá-los, educá-los, exortá-los e corrigi-los. Que a gente aprenda a olhar no olho de uma pessoa com maturidade e dizer, eu não gostei do que você disse, me magoou, me feriu. Vamos resolver esse problema. Eu tenho uma oferta para entregar no altar, mas a Bíblia me mandou deixar aqui e ter com meu irmão. Há uma urgência nesses dias para que nós sejamos sábios e maduros para resolver a nossa vida.
olhar o nosso dinheiro e entender: eu ganho 1.000, eu não posso gastar 2.000. É uma matemática simples. Simples. Eu tenho 2 portas de guarda-roupa. Eu não posso ter roupa que caiba em 4 portas. Eu só tenho 2 para caber essas roupas. É uma matemática simples. Eu só tenho 2 pés, eu não sou uma centopeia. Eu não preciso de 100 pares de sapato. É uma matemática simples. Eu ganhei o meu dinheiro, eu tiro 10%. É simples. Mas, irmãos, nós não estamos resolvendo os nossos problemas simples. E essas demandas de ir para dentro da igreja desgastam a liderança, desgastam as pessoas. E há um mundo para ser ganho para Cristo. Isso não é simples. Há pessoas indo para o inferno e isso não é simples. Quando eu digo a você, por favor, porque hoje eu conheço esses 2 lados da igreja, o lado do banco e o lado do pastor. Eu conheço esse lado de cá, pela função ministério que Deus confiou ao meu marido. Eu digo a você, nós queremos evangelizar, nós queremos ganhar pessoas, mas as demandas dentro da igreja estão muito grandes, irmãos. Por favor, vamos amadurecer. Por favor, vamos cuidar de nós. Vamos cuidar da nossa casa, da nossa vida, da nossa saúde, do nosso lar. Você entende isso? Entende isso? O meu último conselho é: seja tratável e ensinável. Porque a Marta que nós vemos aqui em Lucas 10 não é a mesma Marta de João 11 e João 12. Não é. A atitude dela diante do problema da morte de Lázaro passa a ser outra. Não tem mais acusação. A mesma Maria que se lançou aos pés de Jesus aqui em Lucas 10, ela se lança em João 12, quebrando o seu perfume, o seu vaso e derramando o perfume. Já não tem mais a voz da Marta crítica. Agora quem critica é Judas. Marta não fala mais: Maria, esse perfume, a gente tem que preparar você. Me quebra esse vaso e acaba com esse perfume? Não, ela é ensinável. Ela é ensinável. Nós precisamos ser pessoas ensináveis. A gente pode ter 2 posturas quando ouve a palavra aqui no púlpito. Está falando para mim. Ou, graças a Deus, que Deus ainda insiste em falar comigo. Triste será o dia que eu sair daqui e nada for para mim. Como que eu saio daqui e nunca nada é para mim? Nós precisamos ser tratáveis, ensináveis. Sabe por quê? Paulo disse: Timóteo, essas palavras que hoje eu estou passando para você, sabe o que você deve fazer, Timóteo? Confiar a homens idôneos, homens firmes que vão passar para outros. Olha esse movimento saudável da igreja. Eu sou ensinável, eu sou tratável. Nós lemos aqui em Efésios 4. Eu mentia, eu fui tratada, eu fui ensinada. Agora eu não minto mais. Agora eu falo a verdade. Aí chegou um mentiroso na igreja. Vem cá, aqui comigo, é comigo aqui o teu discipulado. Eu conheço esse lugar. Eu menti, agora eu não minto mais. Você também. E a gente vai fazendo esse movimento de ensinar uns aos outros. Nós precisamos ser ensináveis e tratáveis em todas as fases da nossa vida. Quando somos meninos, quando somos adultos, quando já somos super maduros, sempre haverá algo para ser tratado dentro de nós. E eu quero concluir, sabe por quê, irmãos? Quando eu falo isso, seja tratável, é porque nós tratamos muitos problemas em igreja. Isso é normal, é o chamado pastoral, envolve isso. Mas eu até fico feliz quando o problema é novo. Eu vou dizer, eu não reclamo de tratar problema, faz parte. Quando ele é novo, eu digo, ele é novo. Aí eu vou ter que estudar, buscar a resposta para ele. Mas normalmente, nós tratamos os mesmos problemas das mesmas pessoas. Sabe o que isso indica? Um coração não tratável e não ensinável. Determine isso para a sua vida. Se eu tiver que ser corrigido em uma coisa, eu serei uma vez só. Porque o meu coração é um solo bom, que ouve a palavra e a recebe, dando fruto.
a Bíblia diz que uma crítica, ela cai no coração do sábio com muito mais força do que 100 açoites nas costas do tolo. Diz Provérbios. O tolo precisa ser açoitado 100 vezes para receber a consciência daquilo que o sábio, ouvindo uma única vez, o atormenta. Não deixa dormir, fica aí na cabeça, por que eu falei isso? Por que eu agi desse jeito? Eu não quero agir desse jeito, Senhor, me ajude. Eu e você temos esse coração. Que a gente possa dizer para Deus, Senhor, não precisa de muitas varadas, de muitas latadas, de muitas correções aqui no meu lombo, porque eu sou um filho tratável, Senhor. E uma correção vai produzir para mim frutos de arrependimento, para viver uma vida digna de Deus. Eu quero concluir citando Eclesiastes 11:10. Se puder projetar aí para mim, por favor. Sobre isso eu vou falar um pouco melhor amanhã, na escola dominical, dividindo aí com meu esposo o tempo. Mas ele fala aí, 11:10? Só um minuto, que eu acho que anotei errado aqui. Um cadinho só de paciência, hein, gente? Isso mesmo, 11:10, ó. Não se preocupe com coisa alguma e mantenha o corpo saudável. Esse conselho final eu quero deixar aqui na conclusão desse compartilhamento. Pensando na igreja enquanto corpo, vamos parar de nos preocupar com as coisas que já são preocupação de Deus e manter o corpo de Cristo saudável. Manter o corpo de Cristo saudável. Ao invés de se preocupar em ter razão, não ter razão, ser ouvido, não ser ouvido, preocupe-se em manter o corpo de Cristo saudável. Se eu ferir o meu irmão, como é que ele vai vir cultuar amanhã de manhã? Eu não quero causar nenhum sentimento ruim, de forma que estar aqui amanhã para ele seja um peso, seja nas dificuldades. Viver uma vida com menos preocupações para nós e para o outro, e trabalhar e lutar para que o corpo seja saudável. Sabe por que, meus irmãos? Meu esposo fala isso também. Eu não preciso me perguntar o que fazer para a igreja crescer, porque a igreja é um organismo vivo e o natural de um organismo vivo é crescer. Eu preciso me perguntar: por que ela não está crescendo? Porque ela deveria crescer. E uma das razões da igreja não crescer são os nossos relacionamentos, a maneira como a gente lida um com o outro, tornando esse corpo um corpo doente, sobrecarregando esse estômago com mais comida do que ele é capaz de digerir numa única refeição, sobrecarregando essa cabeça com tanta coisa, tanta informação, uma dificuldade só de anotar numa agenda. Você já libera o seu cérebro para ser criativo, mas colocando sobre ele a demanda de ser sua agenda, ele fica travado na criação. Então, organizando, uma igreja organizada, os membros criativos começam a fluir, eles começam a pensar, a ter ideias, só porque organizou. Só porque organizou. Você entende o que é um corpo saudável? É um corpo que não anda mancando enquanto um pé não quer se movimentar, o outro precisa fazer a função de um pé e do outro, de uma perna e da outra. É um braço que não quer se esticar, não quer carregar um peso, e ele torna muito mais pesada a vida do outro. É quando a gente começa a entender esse funcionamento, começa a se preocupar não só comigo e com o que eu faço, mas com o outro. Hoje eu falei para as meninas, olha as coisas adolescentes, estava aqueles convites arrumando, eu entrei no quarto de sol. Daqui a pouco a gente vai descer para a igreja. Isso é muito importante para mim. É muito importante para mim o que eu vou fazer lá. Me ajude a fazer bem. Me ajude a estar com a cabeça boa. Irmãos, vamos parar de nos preocupar com tanta coisa e nos preocupar com aquilo que de fato é necessário. Manter o corpo saudável. Você está perto da sua família aí? Dê um abraço nesse primeiro corpo que está perto de você. Chegue junto, abraça.
Você não tem sua família, olha o seu irmão que está aí atrás. Sabe aquela sensação? Somos poucos, assim bem ajustados. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Comprometa-se com seu irmão. Eu vou trabalhar para que esse corpo seja saudável. No que depender de mim, você será saudável, minha irmã. No que depender de mim, você será saudável, minha irmã. No que depender de mim, pastor, seu ministério será leve. No que depender da minha casa, da minha família, você terá mais bônus do que eu. No que depender de mim. Será que você pode dizer isso para você e na sua mente? No que depender de mim, essa igreja fluirá com mais leveza no propósito que Deus tem para ela. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada pela oportunidade de estar aqui.